Olá, pessoal, boa tarde a todas, todos e todes. Está no ar o 8º Fórum da Diversidade da BRH, um evento 100% online e inclusivo realizado pela BRH São Paulo. Aqui estamos promovendo uma reflexão ampla sobre a questão da diversidade e inclusão de todos, independentemente das suas características pessoais, dando ênfase ao que diz respeito à raça, etariedade, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Todas as vozes da diversidade serão ouvidas aqui. Nosso evento terá 100% do tempo com intérpretes de Libra, para que todos possam ter acesso a todas as informações. Nosso evento está sendo gravado e será disponibilizado com legendas. O 8º Fórum da Diversidade da BRH São Paulo, Vozes da Diversidade, tem o patrocínio Master do CIEE, Centros de Integração Empresa-Escola, HealthBeat, Liu, Learning, Liarte Soluções Ambientais, Unilever e Vitude, e patrocínio ouro do CPFL Energia, IPO, Instituto de Psicologia Organizacional e Unimed Campinas. Muito obrigada a essas empresas que tornaram possível a AON, a AC Camargo Cancer Center, Consiga Mais, HealthBeat, Lee Hutch Harrison, Propai e Univers Gestão em Saúde. A BRH São Paulo agradece aos apoiadores Armazém, Coexistir, Escola do Caos, Grupo Expert, HMMC, Share RH e West Rock. E graças a essas empresas apoiadoras e patrocinadoras, e ao trabalho incrível do comitê formado por cerca de 20 pessoas, que se reúne há 5 meses, dentre eles voluntários, funcionários, é que é possível hoje estarmos todos aqui juntos. Bem, eu sou Fabi Granzotti, eu sou Regional Campinas e Business Partner da Maturi, que é uma empresa, uma startup voltada ao mercado de trabalho 50+, e para a diversidade etária, inclusão da diversidade etária nas organizações. Eu vou fazer a minha autodescrição aqui. Sou uma mulher branca, uso óculos vermelhos, sou com cabelo preso para trás, amarrado. Tenho aqui 2 pares de brincos com extensão, algumas argolas para baixo, uma camisa branca com 2 mangas bufantes. Atrás de mim tem uma parede branca com alguns livros e uma lousa para anotações e uma porta, logo atrás de mim, uma porta marrom. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui e tenho a honra de de fazer parte desse painel, né, mediando esse painel sobre a velhofobia, diferenças entre homens e mulheres em seus projetos de vida. Então, eu quero trazer aqui, para poder se apresentar para a gente, Walter Alves, que é o nosso primeiro painelista. Walter Alves tem 62 anos, é consultor social sobre diversidade e inclusão de pessoas 50+, negros e negras, pessoas com deficiência, mulheres e público LGBTQI+, no trabalho. Educador, facilitador em workshops e programas nas organizações. Dedica-se desde 2012 ao tema Longevidade e Preconceito Etário. Parceiro da Maturi, onde escreve semanalmente para o blog. Produziu e apresentou programas de entrevistas, Trabalho no Futuro. Boa tarde, seja muito bem-vindo, Walter. Fabi, muito obrigado pela apresentação. Eu sou um homem com 62 anos, como o Fabi já disse, eu uso óculos, eu tenho barba bem esbranquiçada pelos 62 acumulados, cabelos curtos, estou com uma camisa vermelha, atrás de mim tem uma parede branca e nessa parede sobressai um quadro com bananeiras, com folhas de bananeiras pintadas, nas cores vermelho e tons de verde. Eu tenho o maior prazer em estar presente aqui nesse debate, que eu acho que será uma grande oportunidade, com uma grande companheira que virá se apresentar agora, que é a Miriam Nudenberg, que poderá e deverá trazer grandes contribuições para que a gente possa, de um certo modo, entender um pouco o que é a velhice e o envelhecimento nessa fase que nós estamos, nesse final de segunda década no século XXI.
Muito obrigado. Maravilha, é um prazer imenso estar junto contigo nesse painel, Walter. E então vamos trazer nossa outra convidada, nossa outra painelista, Miriam Goldenberg, que é professora titular do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutora de Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Colunista do jornal Folha de São Paulo desde 2010. Realizando pós-doutorado em Envelhecimento e Felicidade. Autora dos livros Noites de Insônia, Cartas de uma Antropóloga a um Jovem Pesquisador, Por que os Homens e Mulheres Traem, Intimidade, Tudo que Você Não Queria Saber sobre Sexo, Homem não chora, Mulher não ri, Sexo porque os homens preferem as mulheres mais velhas, Liberdade, Felicidade e foda-se. Miriam, não falei todos os livros porque ficaria realmente grande a sua introdução. Então, minha querida, por favor, se apresente. Muito obrigada novamente por estar aqui conosco hoje. Fabi, é um prazer estar com você, com o Walter, nessa discussão tão urgente, tão importante sobre velhofobia e projetos de vida. Mais do que nunca, a gente precisa discutir esses temas. E espero que as minhas pesquisas contribuam para todos que estiverem assistindo. E eu sou uma mulher, eu tenho cabelo comprido, franja, estou usando um headphone, uso óculos e atrás de mim tem só uma parede branca e eu estou vestindo uma blusa azul. Maravilha, muito obrigada. Eu gostaria também de que a Elaine pudesse se apresentar para a gente, que é a nossa intérprete, que está aqui com a gente no nosso painel, a intérprete de Libras. Boa tarde a todos. Eu sou a Elaine, sou mulher, eu sou loira, dos cabelos até os ombros, passam um pouquinho dos ombros. Estou usando uma camisa preta com duas logos. Do lado direito eu vejo a logo de Libras, que são duas mãozinhas embaixo escrito intérprete de Libras, e ao lado esquerdo tem a logo da Unileu, que é a ONG que estamos representando. Ao meu fundo tem uma parede branca. Somente isso. Obrigada. Muito obrigada. Então, pessoal, eu gostaria de começar essa grande discussão aqui sobre a velhofobia e qual é a importância dentro das relações de trabalho. Com vocês, Walter e Miriam. Bom, pessoal, eu acredito que a gente deva iniciar essa nossa conversa pensando um pouco o que é o envelhecer, né? Ou seja, todo ser vivo envelhece, né? Isso é uma constatação. Pô, mas que bobagem, né? Que coisa mais lógica. Mas eu acho que nesse mundo atual a gente precisa lançar mão de algumas lógicas para que a gente saia de uma mesma página, né? Então, assim, adotamos que todo ser vivo envelhece. Só que os seres vivos envelhecem sempre de uma forma individual e singular. Ou seja, o meu envelhecimento é diferente do envelhecimento da minha companheira, que é diferente do envelhecimento do nosso vizinho, que é diferente do envelhecimento da Miriam, né? Ou seja, cada um de nós, né, observa e o nosso corpo responde a esse envelhecimento de forma diferente, né? Ou seja, se a mesma condição orgânica que nós temos nos empurra para o envelhecimento, ele não acontece de uma mesma forma, né? Agora, isso também, não só do ponto de vista orgânico, mas também do ponto de vista conjuntural, do contexto que a gente vive, né? Hoje, a gente está acostumado a dizer que nós vivenciamos a revolução da longevidade, né? A revolução da longevidade que é marcada pelo alongamento da expectativa de vida, né? No começo do século, a expectativa de vida no Brasil não passava de 40 anos. Né? Hoje se aproxima muito dos 80, né? No começo do século passado, né? Do século XX, né? Não do século XXI. Mas no começo do século XX, então, era 40 anos,
e hoje, em torno de 120 anos depois, ela se aproxima dos 80 anos. Tá? Agora, o que é que proporcionou essa revolução da longevidade? O que proporcionou um aumento dessa longevidade? Né? Em termos gerais, isso algumas pessoas discordam, outras apontam outros termos, né? Mas, assim, para mim, no geral, é o seguinte: em primeiro lugar, sem trazer o que é mais importante ou menos importante nesse caso, foram os novos medicamentos. Ou seja, uma melhora no tratamento das doenças, de várias doenças. Né? Só uma lembrança, no começo do século XX, nós não existia antibióticos. Né? A penicilina, que foi o primeiro e mais importante do começo de tudo, ela não existia. Né? Em segundo lugar, vem a melhora das condições de vida, da qualidade de vida. Né? Ou seja, nós hoje temos cidades com muito mais esgotos, temos água encanada, quer dizer, as condições, né, de vida que nos são oferecidas, né, temos energia elétrica, né, isso fez com que houvesse uma melhora grande também, né, na medida que a gente pode gastar mais tempo com outras coisas, cuidando de outras coisas, que não ter que buscar água no rio ou no riacho mais próximo. Tá? A outra coisa também que ajudou muito isso foi a diminuição de mortes violentas. Né? A gente não pode esquecer que no século passado houve duas guerras, as duas guerras na Europa, né? A Primeira Guerra, a Segunda Guerra. Apesar da Europa querer tornar essas guerras mundiais, né? Mas a gente sabe, né, muito claramente que elas se deram principalmente na Europa Ocidental e Europa Oriental. Então, essas condições, a diminuição da morte, a melhora da condição de vida, a diminuição de mortes violentas, a melhora da condição de vida e os novos medicamentos fizeram com que a gente vivesse mais. Então, isso, no geral, né, atuando diferentemente da condição orgânica, a população mundial, hoje consegue viver mais. E ver o tempo passar e observar as mudanças em nossos corpos, nossas mentes e nossos sentimentos, né? Isso também é uma coisa muito individual, né? Que é única e diferente para cada um de nós. Mas, no entanto, esse envelhecimento, ele não se dá da mesma forma para todas as pessoas, né? Esse envelhecimento, quando a gente coloca uma lupa para observar, né, a gente vai entender que esse envelhecimento ele se dá diferente para os vários gêneros, para os sexos, para diferente orientação sexual, né, para condição física ou sensorial, né, uma pessoa com deficiência comumente vive menos do que uma sem deficiência, né, se diferencia na questão da raça, né. No Brasil, por exemplo, há uma grande mortandade de jovens negros, né, que são assassinados. Quer dizer, então, as pessoas negras no Brasil, né, vivem menos do que as pessoas brancas. Né? Na questão da origem também, né? Sem dúvida nenhuma, nas regiões sul e sudeste, vivemos mais do que nas regiões norte e nordeste. Né? O local de moradia também é muito importante, também o estilo de vida. Por isso que eu acho que a gente, numa reflexão muito objetiva e clara, a gente tem que entender que não dá para a gente falar somente em envelhecimento. A gente precisa de começar a falar em envelhecimentos. É preciso usar essa palavra no plural. Porque somente assim nós vamos atingir a verdadeira situação das pessoas nesse país. Né? Nós sabemos que alguns arquétipos são universais, por exemplo, assim, sabemos que as mulheres, em qualquer localidade do nosso planeta, elas vão viver mais do que os homens. Isso é uma questão já mais do que comprovada. Mas se a gente tiver alguma observação, por exemplo, se a gente for utilizar essa situação que a gente vive, contextualizar essa situação que a gente vive, aqui na cidade de São Paulo, aconteceu uma coisa muito interessante. Né? Os dois maiores bairros com expectativa de vida no município, né,
são os bairros de Moema e Jardim Paulista. Em Moema, a expectativa de vida é de 81 anos. E no Jardim Paulista é de 80 anos. Se nós formos pegar, fizermos um corte, até nos relatórios do dia 18 de junho, né, nós veremos que nesses dois bairros morreram 130 pessoas por Covid. 130, nos bairros em que tem as maiores expectativas de vida. Se nós formos buscar, né, e o seguinte, assim, para quem não conhece São Paulo, né, Moema e Jardim Paulista são dois bairros centrais, de zonas bastante ricas, né? Se nós formos pegar de dois entre os três menores bairros com menores expectativas de vida, que são bairros periféricos, né? Um é Grajaú, né, na Zona Sul, outra é Cidade Tiradentes, mais na Zona Leste, né? A expectativa de vida no Grajaú são de 59 anos. E na Cidade Tiradentes, de 57 anos. Se nós formos ver, até dia 18/6, quantas pessoas morreram por Covid, foram 460 falecimentos. Ou seja, então, o local de moradia, nesse caso, ele é fundamental, né? Para, inclusive, diminuir um pouco mais essa expectativa de vida que já era pequena, né? Dá uma diferença em torno de quase 3 vezes, né? Quer dizer, mais de 3 vezes, né? 3 vezes e alguma coisa, 3 vezes e meia, né? Essa é a diferença. Então, por isso é que a gente tem que observar, né? A gente tem que colocar agora lupas que possam explicar melhor essa situação, né? Que nos permita entender o que acontece. Por que acontece isso? Né? Por que acontece em bairros periféricos em que menor expectativa de vida, essa expectativa de vida menor, ela é confirmada principalmente numa pandemia que a gente vive. Então, essas são as minhas primeiras observações. Eu trago isso só para que a gente comece a pensar verdadeiramente o que a gente pode extrair e o que a gente pode trazer, né, e refletir a partir de um tema tão importante quanto esse. Muito obrigado. Agora, Fabi. A Fabi já me apresentou, eu sou uma pesquisadora, uma antropóloga, e há mais de 20 anos eu venho pesquisando a questão do envelhecimento no Brasil. Eu tenho uma pesquisa com 5.000 homens e mulheres. E em 2007, 2008, eu fui convidada para dar várias aulas e palestras na Alemanha, passei alguns meses lá. E aproveitei para fazer uma pesquisa na Alemanha. E o que me chamou a atenção na Alemanha é que aos 60, aos 70, eu entrevistava mulheres, principalmente, e elas não falavam de envelhecimento. Elas falavam de projetos, elas falavam de viagens, elas falavam da casa, elas falavam de trabalho, elas falavam de lazer, elas não falavam de envelhecimento. E alguns professores de mais de 60 anos, nas universidades que eu dei as palestras, em pleno inverno, iam de bicicleta para a universidade. Eu voltei para o Brasil, isso em 2007, e com isso na cabeça falei, por que aqui no Brasil nós envelhecemos tão cedo? Por que aqui no Brasil nós falamos de velhice aos 30, 40 anos? Por que aqui no Brasil a gente tem pânico de envelhecer? E eu fiz uma grande pesquisa só sobre esse tema. E comecei primeiro com grupos focais e depois com entrevistas em profundidades em questionário, que a minha questão era: quais são os principais medos que nós temos no envelhecimento? Quais são as diferenças entre homens e mulheres? E quais seriam as saídas para a gente envelhecer sem tanto pânico, como na Alemanha? Eu estou falando da Alemanha porque foi um país que eu fiquei mais tempo.
Mas eu também fui falar na Suécia, eu também fui falar na Espanha, o envelhecimento lá não é tão traumático como é aqui no Brasil. E eu descobri algumas coisas interessantes nessa pesquisa que eu fiz só sobre envelhecimento. Primeira coisa é que homens e mulheres no Brasil envelhecem de forma diferente, mas têm medos diferentes. Essa é uma das coisas que eu acho mais interessantes. Os homens, apesar de verbalizarem menos, então parece que eles não têm tanto medo, porque eles não falam sobre os seus medos, nem podem falar sobre os seus medos. Eles me disseram que os seus maiores medos eram a aposentadoria, a impotência e a dependência física. A aposentadoria, não só porque não vai ter o mesmo dinheiro, ou porque vai ficar sem um tempo útil, mas principalmente porque ele perde toda a sua identidade. Prestígio, sucesso, poder, os amigos, os colegas, a vida. O grande medo é, eu vou me aposentar e vou fazer o quê? Eu vou para onde? Vou para casa, que era um lugar que os homens ficavam muito pouco, não porque não queriam, alguns não queriam mesmo, mas muitos porque não podiam, porque eles estavam dedicados ao mundo do trabalho. O segundo medo da impotência, porque no Brasil também a questão sexual, a potência sexual, a diversidade, o número de parceiras, a frequência, é uma questão muito importante para um tipo de masculinidade construída aqui no Brasil. Então, se você perde isso, você deixa de ser homem? Como é que vai ser? E a terceira coisa, a dependência física, porque a ida para casa, a entrada nesse universo em que as mulheres, em geral, têm o poder, é um lugar onde eles não vão ter o mesmo tipo de poder que eles tinham no mundo do trabalho e vão depender muito mais do que eles já dependiam da mulher. As mulheres me falaram de outros medos, não falaram desses medos. Me falaram de medo de invisibilidade social. Muitas dizem, não é nem que eu me tornei velha, eu simplesmente deixei de ser mulher. Eu me tornei invisível, transparente. A decadência do corpo é uma questão que provoca muito sofrimento para as mulheres. Não sei se vocês sabem, mas as mulheres brasileiras são as maiores consumidoras do mundo de cirurgia plástica estética, remédio para emagrecer, moderador de apetite, tintura para cabelo, preenchimentos, botox. As mulheres brasileiras são as que mais deixam de trabalhar, de ir a festas, de ir à praia, de sair de casa quando se sentem velhas, gordas e feias. São as mulheres que têm mais medo dessa decadência física em todo o mundo. E as que mais sofrem com isso, né? Nós também somos as maiores consumidoras de antidepressivo, ansiolíticos e remédios para dormir. Vendo todo esse sofrimento, e que muito relacionado com o envelhecimento, eu descobri uma coisa maravilhosa. Que quando envelhecem, homens e mulheres descobrem coisas que eles não imaginavam que iriam encontrar na velhice e que são muito mais valorizadas e importantes do que aquilo que eles viveram quando eram mais jovens. Os homens descobrem o mundo do afeto. Os homens de 60, 70, 80, 90, que eu tenho pesquisado, falam das suas esposas, dos seus filhos, dos seus netos,
da casa com amor, com uma emoção, que até eu fico assim, eu fico sensibilizada, porque é muito diferente do que as mulheres falam, que eu vou dizer daqui a pouquinho. Eles valorizam muito essa possibilidade de viver algo que eles não viveram quando eram mais jovens, que é o mundo do afeto na casa e na família. E eles falam também de algo que as mulheres também não falam, que é o projeto de vida. Eles querem e precisam se sentirem úteis, ativos e produtivos. Mas eles não querem um trabalho apenas para ganhar dinheiro. Eles querem um projeto, que eles se sintam realizados. Então, muitos, eu tenho vários alunos de 60 anos, estão estudando filosofia, antropologia. Muitos fazem um trabalho não remunerado, ou muitos até permanecem no mesmo trabalho, mas com outro significado. Porque eles, mais importante do que o trabalho é o projeto com significado. Então, os homens ganham esses dois mundos, né? O mundo do afeto e o mundo do projeto. E as mulheres ganham também dois mundos, que elas valorizam muito, que é o mundo da liberdade. Elas dizem para mim, a vida inteira, eu cuidei de todo mundo, eu quis agradar todo mundo, agora que eu fiquei mais velha, eu vou cuidar de mim em primeiro lugar. E elas dizem isso com a maior segurança de que elas não têm muito tempo para desperdiçar e agora elas querem ser donas do próprio tempo. E esse tempo tem que ser para os outros, que elas continuam cuidando de muita gente, mas também para elas. Porque antes, elas não tinham nem 5 minutos para cuidar delas. Aliás, é o que eu escuto muito das mulheres até os 50, 60. Não tenho nem 5 minutos para entrar no banheiro, que já vem, mãe, e eu saio correndo, com culpa. Que eu não posso dedicar 5 minutos para mim. Mais velhas, elas dizem, agora eu vou ser dona do meu tempo. E essa liberdade de escolher o que fazer com o próprio tempo é um grande ganho, porque junto com a liberdade de usar o tempo para cuidar de si, elas aprendem a dizer não, elas aprendem a se afastar de muita gente que elas tinham que cuidar e agradar quando eram mais jovens, e agora elas falam, não vou mais gastar meu tempo com essa pessoa, às vezes vampiros emocionais. Elas aprendem, e elas me dizem, a ligar o botão do foda-se, que é um botão da libertação, quero usar cabelo comprido, mas vão dizer que eu sou uma velha ridícula, foda-se o que os outros vão pensar, foda-se, vou para a praia de biquíni, vão falar que eu sou uma velha baranga, foda-se. E elas aprendem que é a grande descoberta, que o principal capital que elas têm é a amizade. As mulheres falam muito mais das amigas como fonte de apoio, como para viajar, para passear, para sair, para conversar, para ir ao médico, do que da família, do que do marido, do que dos filhos. E as mulheres sempre tiveram amigas, mas agora, mais velhas, elas percebem que o tempo livre delas é um tempo compartilhado com as amigas. Então, homens e mulheres, os dois com pânico de envelhecer, quando envelhecem, descobrem mundos do afeto, do projeto, da liberdade e da amizade, e dizem, principalmente as mulheres, é o melhor momento de toda a minha vida. Nunca fui tão livre, nunca fui tão feliz. É a primeira vez que eu posso ser eu mesma. Essa ideia de ser eu mesma é a ideia da libertação. Antes eu estava prisioneira de papéis, de forma consciente ou inconsciente,
e não tinha espaço, nem coragem para ser eu mesma. E agora, mais velha, eu já sei que eu não tenho muito mais tempo de vida. É hoje, agora ou nunca. E aí, falando dessas diferenças entre homens e mulheres, eu quero falar de velhofobia. Com essa pesquisa que eu tenho feito, eu descobri, e eu uso velhofobia, tem gente que usa idadismo, etarismo, ageísmo, para mim não tem a menor diferença o nome que se usa. Eu uso velhofobia porque eu falo dos meus pesquisados, eu falo de mim, eu falo dos meus amigos, nós somos todos velhos. Hoje ou amanhã todo mundo é velho, porque o jovem de hoje é o velho de amanhã. Então, eu gosto de usar a palavra velho, porque não adianta a gente dar outros nomes mais bonitos, porque a situação é a mesma. E qual é a situação? Aqui no Brasil não é de hoje, mas agora com a pandemia se agravou muito. Nós vivemos não só preconceitos, estigmas, rotulações, com relação à velhice, pânico de envelhecer, que é o que a minha pesquisa constatou, mas nós temos também uma violência física, verbal, psicológica, abuso financeiro, xingamentos, maus tratos, dentro do mercado de trabalho, na sociedade em geral, e principalmente, é o que eu quero chamar a atenção, dentro das nossas casas. Agora, na pandemia, isso se agravou e todos vocês acompanharam discursos velhofóbicos terríveis. Velho pode morrer, essa é uma doença de velho, velho só está atrapalhando, vai ser até bom para previdência, não pode parar a sociedade nem a economia por causa de velho, só velho que fica em casa, o resto pode circular livremente. E a gente sabe, hoje, essa volta, essa segunda onda na Europa, não é mais uma doença de velho. Quem está ficando doente lá são os jovens. E por isso até que existe um menor índice de mortes, porque são os jovens. Porque os velhos estão cumprindo todos os protocolos de segurança, apesar de serem chamados de teimosos, de difíceis. Mas o que é o pior, a violência contra os velhos, que já era grande, só de março a junho aumentou 500% dentro das casas. Isso, as denúncias. Que a denúncia é uma porcentagem muito pequena do que realmente acontece dentro das casas brasileiras, porque os velhos têm vergonha, têm medo e às vezes não sabem como podem denunciar, às vezes nem percebem que aquilo que eles sofrem é uma violência. Aquele abuso físico, psicológico e financeiro que eles sofrem. E 51% da violência contra os velhos é praticada pelos filhos. Quase 10% pelos netos. Isso é invisível, isso sempre existiu. Só que agora, na pandemia, isso se tornou mais cruel, porque os velhos estão vivendo essa situação como uma verdadeira prisão. E todo mundo fala, quem vai cuidar dos velhos? Mas grande parte dos velhos é que está cuidando dos filhos. Porque os filhos estão desempregados, foram para a casa deles, os filhos se separaram, foram para a casa deles. E eles perderam o que eles mais valorizam, que é a liberdade dentro de casa e fora de casa. Então, junto com essa pesquisa, eu passei também a estudar e a denunciar a velhofobia. Por quê? Porque cada um de nós, cada um que está aqui hoje é responsável por essa velhofobia. Eu também sou. Porque eu também introjeto os preconceitos sobre a velhice e reproduzo na minha própria vida esses preconceitos. Eu não posso usar cabelo comprido, eu não posso ir à praia de biquíni, ou eu tenho que proteger totalmente
as pessoas que eu amo, que são mais velhas, porque elas não sabem como lidar. Então, o meu projeto de vida, e aí eu vou terminando para a gente poder fazer uma discussão mais profunda, ficou muito mais claro nessa pandemia. E eu queria compartilhar esse projeto com vocês. Primeiro, eu tenho, desde 2015, pesquisado e chamado superidosos, aquelas pessoas de mais de 90 anos que são ativas, independentes, saudáveis, alegres, com projetos de vida. E essas pessoas são hoje os meus melhores amigos. Então, se vocês entrarem no meu Instagram, no meu Face, onde for, nas minhas colunas na Folha, eles são protagonistas da minha vida, porque meu melhor amigo tem 97 anos, que é o Guedes, minha melhor amiga tem 95 anos, que é a Thaís, a outra grande amiga tem 93, que é a Nalva. São pessoas com quem eu falo todos os dias, pelo menos 1 hora por dia com cada um, e junto com eles, eu busco encontrar caminhos de liberdade nesse momento em que eles se sentem numa prisão. E isso cada um de nós pode fazer dentro de casa. Não posso encontrar meu pai porque ele é velho, não posso encontrar meu avô. Eu faço isso por telefone, todos os dias. Escuta, jogo, eles cantam, eles estudam junto comigo, porque eles adoram aprender. A coisa que mais me emociona é a alegria que eles têm de aprender. Então, com o Guedes, que tem 97, eu estou estudando Os Lusíadas, todos os dias. A gente lê 2 versos e discute 2 versos de Os Lusíadas, todos os dias. Eles cantam, a Nalva toca piano, a Thaís, que tem 95, me lê Clarice Lispector, Mário Quintana, Fernando Pessoa. Então, escutar, porque uma coisa que a gente não percebe é que os velhos têm voz. Muitos que são filhos querem proteger tanto os velhos, que eles amam tanto. Faz isso, faz aquilo, não faz isso, como você é teimoso, como você é difícil. E não escutam o que eles querem. E eles têm voz. E eles estão sendo calados. Às vezes, não por maldade. Às vezes, porque a gente quer proteger tanto que a gente não sabe que eles têm voz. A gente não escuta. Então, a primeira coisa, combater a velhofobia é escutar a voz. E, junto com eles, encontrar caminhos de liberdade, de felicidade, de alegria, de aprendizado. Porque o que eles mais amam é aprender. Então, esse é o meu projeto número 1. É o que eu dedico mais horas da minha vida. E o segundo, que vem junto com isso, é denunciar a velhofobia. Denunciar a velhofobia que existe no mercado de trabalho, que diz que com 40, 50 anos uma pessoa já está velha. Isso daí é uma coisa... É só olhar a Alemanha, os professores com 70 anos dando aula e indo de bicicleta para a universidade, para ver se eles se sentem velhos e se eles estão velhos. É denunciar a velhofobia das autoridades, não só pela negligência, mas pela perversidade, crueldade com que eles tratam os nossos velhos, que é a coisa mais horrorosa dessa pandemia, é o discurso de autoridades, de empresários, e de muitos brasileiros. Denunciar e fazer com que cada um pense na velhofobia que existe dentro das nossas casas, de como nós ignoramos os nossos velhos, os desejos dos nossos velhos, como nós queremos controlar a vida deles como se controla a vida de uma criança ou de uma pessoa sem autonomia. E, por fim, que eu quero terminar com isso, denunciar a velhofobia que existe dentro de cada um de nós. A minha crônica, eu escrevo todas as quintas-feiras na Folha de São Paulo,
E a minha coluna de amanhã vai ser sobre isso. Como eu mesma percebo que eu tenho pânico de envelhecer, que eu não enxergo a beleza da velhice. Eu enxergo a beleza da velhice nos outros, mas eu enxergo em mim a própria decadência do meu corpo como uma coisa muito feia, muito que me provoca muito medo, né? De que vai acontecer comigo, ficando tão velha. Quer dizer, como nós mesmos temos que mudar o nosso olhar e nossa experiência interna sobre o nosso próprio envelhecimento. E enxergar os projetos possíveis. Porque muitos dos projetos de vida, os mais verdadeiros, só acontecem quando a gente tem, não sei se mais idade, mas com certeza mais maturidade para escolher a atitude que a gente quer ter frente ao sofrimento inevitável. Essa é a lição que eu aprendi. Nesse momento de tanto sofrimento, a gente ainda tem a liberdade de escolher a nossa atitude. E ter projetos de vida, no meu caso, ter projetos de vida relacionados aos mais velhos, é a maior liberdade que eu posso ter e talvez a maior contribuição que eu posso fazer para combater a velhofobia no Brasil. Bom, a Miriam, mais uma vez, né, inspiradora, né, numa fala absolutamente inspiradora para nós, né, e eu me sinto muito à vontade para trazer, para retomar essa discussão, quando ela fala de como a gente precisa combater a velhofobia que existe em nós e na sociedade. Eu, particularmente, acredito, né, que o combate a essa velhofobia, evidentemente, ele passa por uma questão muito simples, que é o combate ao preconceito que a sociedade tem em relação aos velhos e o preconceito que nós temos conosco mesmo. Né? A forma com que a gente enxerga o envelhecimento, ou os envelhecimentos, ou o que é ser velho na sociedade brasileira, de fato é muito cruel. Né? Porque quem mais hoje deseja esse debate e mais traz esse debate somos nós, pessoas que envelhecemos, mas que se a gente parar para pensar um pouco, alguns anos atrás, a gente não ligava de jeito nenhum para isso. Mesmo sabendo que envelheceria. Né? Então a gente traz em nossa cultura, né, um temor que Miriam trouxe do envelhecimento, como se envelhecimento fosse a pior coisa que pudesse acontecer conosco. Né? Como se envelhecimento fosse essa invisibilidade, mas que nós nos empurramos para ela. Né? Nós mesmos nos empurramos para ela. Né? Quando a gente discute, por exemplo, quando a gente traz a discussão, né, da diversidade etária, da importância da diversidade etária, né, nas organizações, que é um outro tema também que trabalho, e eu e Fabi particularmente trabalhamos, né, é como se fosse uma coisa muito nova ainda, né, e que hoje ganha muitos espaços. Mas por quê? Porque hoje a gente consegue trazer esse debate, hoje a gente consegue buscar esse debate, né? E principalmente, e a grande força que a gente tem é no combate ao preconceito. Né? Porque esse preconceito ele pode ser minorado na medida que a gente tem relações transgeracionais, na medida que a gente convive com pessoas de diferentes idades. É uma belíssima forma de combater o preconceito. Mas o preconceito social. Mas tem aquele que nós temos interiormente, que a gente precisa loucamente e ardentemente e apressadamente combater também. Porque se a gente não faz essa reflexão, se a gente não mergulha em nós mesmos,
nós vamos continuar reproduzindo essa questão, vamos continuar reproduzindo que a questão do velho é isso mesmo, né? Que velho tem que ficar em casa, né? Quantas e quantas vezes nós vimos memes, nós vimos pelos jornais no começo da pandemia, né? As pessoas passarem e gritarem, vai para casa, né? De velhos transitando de um lugar para outro, como se essa pessoa que gritasse isso, ela soubesse da vida inteira daquela pessoa. Será que se ela se perguntou se aquela pessoa tinha outro alguém para fazer supermercado para ela? Ela estava... porque assim, gente, não dá para a gente ficar acreditando, né, que velho faz coisa errada, né, que velho está no mundo para ser teimoso, né? A gente precisa de começar a olhar, a gente precisa de começar a entender, a gente precisa de desenvolver um pouco mais de empatia em relação às pessoas que envelhecem, né? E discutir definições, discutir conceitos, né? O que é ser velho, né, hoje? Se é velho com 60, 70, 80, 90, né? Veja os amigos de Miriam. Eles não são velhos. Pois é, eles não são velhos e tem 95, 93, 92. 97, não 90... são velhos. Pois é. Então, o que é ser velho hoje, em 2020? São essas coisas que a sociedade precisa de começar a questionar. Agora, para isso, a gente tem que se libertar desse modelo, tem que se libertar dessa visão cruel que nós temos para conosco mesmo, de que nós estamos ficando feios, de que nós estamos ficando broxas, que nós estamos ficando barrigudos, flácidos, né? E que já não horrorosos. Horrorosos. Amanhã, Walter, você vai adorar a minha coluna, porque eu dei um exemplo. Eu há mais de 20 anos eu pesquiso esse tema, e meus amigos que eu mais amo, eu só tenho amigos, eu falo que eu tenho 93 anos, porque eu vivo a vida deles, eu amo viver a vida deles, eu amo estar com eles, desde 2015 eu só faço coisas junto com os meus amigos de 97, 95, e eu amo. Eu acho uma delícia, as pessoas mais adoráveis e agradáveis. Por quê? Porque eles saboreiam tanto o tempo presente que eles não usam tempo para reclamar. Então, quando a gente está junto... Agora que a gente faz os nossos joguinhos, eles riem, eles gargalham, eles adoram, eles saboreiam, eles não têm tempo a perder. Uma pessoa de 97 anos vai gastar 5 minutos reclamando da vida, xingando alguém. Ele quer aprender, quer curtir, quer rir. E eu digo que eu tenho 93 anos porque eu só gosto dessa vida com eles. E amanhã, minha coluna, eu falo uma coisa que eu percebi, que eu tenho a velhofobia tão introjetada, porque eu acho a velhice linda, a velhice deles linda. E eu dei uma matéria, fiz uma matéria enorme na semana passada para o Globo, e saiu uma foto que meu marido tirou. Eu tinha acabado de acordar nessa situação que a gente está, sem maquiagem, sem nada, com cabelo horroroso, que eu não corto há 8 meses e tal. Ele tirou uma foto, e eles me pediram uma foto, eu mandei a foto, saiu a foto desse tamanho. Eu falei, mas como eu tô velha e horrorosa. Eu fiquei, pelo amor de Deus, ninguém veja essa matéria. A matéria é excelente, denunciando a velhofobia no Brasil. E eu só vi aquela pessoa que eu não me reconhecia, velha e horrorosa. E aí eu sofri muito. No dia seguinte eu falei, que contradição, que paradoxo. Você vive enxergando beleza na velhice dos outros, você vive combatendo a velhofobia e você não está conseguindo enxergar que você está ficando velha, e é óbvio que vai mudar. E por que você tem que achar que velho é igual, feio que é igual, doente que é igual, decadente? Por que você enxerga beleza na velhice dos outros e a tua é tão horrorosa assim? Então, minha crônica amanhã, na verdade, eu escrevi já uma semana atrás, que foi assim,
peraí, é porque, e aí que eu quero explicar para todo mundo que estiver ouvindo, porque mesmo que o meu discurso seja libertário, mesmo que meu comportamento seja libertário, os valores que estão introjetados dentro de mim, que são os valores da nossa cultura, dizem, só a juventude é linda, só a juventude é saudável, só a juventude merece uma fotografia enorme, só a juventude. Isso não muda tão rapidamente. Não é uma incoerência. Alguém pode dizer, olha como ela é incoerente, ela luta e ao mesmo tempo. Porque o sofrimento que eu sinto é um sofrimento cultural. Se eu morasse na Alemanha, eu não ia sofrer tanto por envelhecer. Eu ia sofrer por outros motivos. Mas não por estar ficando velha e feia. Porque lá os valores já mudaram há muito tempo. Então, o que eu quero dizer é que uma coisa são os discursos. Eu tenho um discurso militante 24 horas por dia. Outros são comportamentos. Eu tenho um comportamento 24 horas por dia dedicado aos meus velhos e a combater a velhofobia. Mas meus valores é a cultura dentro de mim que diz, você é velha, você é feia, você é inútil, você é invisível, você não serve para nada. Então, os valores só mudam com muito tempo e com muita gente combatendo essa velhofobia que existe. Talvez daqui a 20, 30, 40 anos, a gente vai enxergar a velhice de outra forma. Mas agora é muito difícil. Até para mim, hein? Que estudo e acho que velho é lindo. Até para mim, essa cultura é massacrante. Então, eu não estou falando só de questão estética, não. Eu estou falando que isso é uma violência física, é uma violência verbal, é uma violência psicológica que nós sofremos todos os dias. Por isso nós temos tanto pânico de envelhecer no Brasil. Agora é a hora, volta, de você dizer, Miriam, você é linda. Miriam, você está linda, Miriam. Você é linda, Miriam. Você sabe disso. Você é uma velha linda, como seus velhos. Você é uma velha linda, como seus velhos. Não quero que diga que eu sou jovem, porque quando alguém fala, você é uma, como que é? Você está jovem, eu não acho que é elogio. Eu acho que é sacanagem. Quando fala você está jovem, é sacanagem, porque eu não estou jovem. Mas quando fala que velho é lindo, eu acho que está ótimo, porque velho, eu acho velho lindo. Só que eu tenho que começar a enxergar beleza na minha própria velhice. Mas não fale que eu estou jovem. As minhas amigas querem que digam que elas têm menos idade. Eu não, eu tenho 93 anos, tá? Um dos piores comentários que a gente pode receber é quando, numa conversa, né, a gente fala, quantos anos você tem? No meu caso, eu falo 62, fala, sabe que não parece? Mas não, como não parece? Eu quero que pareça. Né? O meu desejo é que pareça que eu tenho esses 62, porque é o que eu carrego, é a carga que eu tenho. Né? Então, né, eu levei um esporro na Alemanha, porque isso quando eu fui, né? 2007, 2008, eu parecia bem mais nova do que eu era. Aqui no Brasil, todo mundo falava, você parece. E lá na Alemanha, eu levei um esporro. Mas por que você gosta de parecer mais nova do que você é? Qual é a vantagem de parecer mais nova? Por que você não gosta de parecer bem com a idade que você tem? Foi um tapa na cara, porque aqui é um elogio, você parece mais nova. E eu achava que era um elogio, e sempre me diziam como um elogio. Lá não é. Lá é uma imaturidade você querer parecer o que você não é. Então, por que não parecer quem você é de verdade e ver beleza, plenitude, realização nisso? Por que não? Isso foi em 2007. Desde então,
Eu nunca mais fiz essa perguntinha, que era tão comum. Quantos anos você acha que eu tenho? E aí as pessoas mentem, diminuem bastante, você acredita e fica feliz. Mas por que você fica feliz com essa mentira? É isso mesmo. Mas, assim, você falando na sua próxima coluna da Folha, na coluna da Folha de amanhã, me fez lembrar de uma coluna sua na semana, se eu não me engano, na semana passada, Miriam, que eu achei fantástica essa sua coluna, foi que você traz, não, foi uma coluna de 2 semanas, na realidade, foi que você trata do tema da questão da reciprocidade, né? E eu achei que foi um tema tão interessante, né? Porque eu acho que é um valor que inclusive, né, para que a gente reflita sobre a importância dos idosos na sociedade brasileira, né? Grande parte deles, em vários locais do país, são responsáveis pela movimentação, principalmente em cidades menores, são responsáveis pela movimentação da economia através das suas aposentadorias, né? E parece que as pessoas que convivem com essas pessoas idosas não dão o devido valor, né? Não entendem a questão da reciprocidade. É verdade. Né? Assim, tratam as pessoas idosas com tolerância, né? Ou seja, é o limite. Elas admitem que o limite do tratamento para com os idosos é a questão da tolerância. Ou seja, eu tolero, eu suporto, eu aguento essas pessoas mais velhas, mas eu não os trato com reciprocidade. Eles não dão a verdadeira importância que essas pessoas têm na vida deles, porque muitos não estariam nem comendo, né? Você traz exemplos lá de pessoas que relatam as coisas para você, né? Porque eles escrevem para você e você consegue trazer esse retrato, né? Então, assim, de verdade, eu gostei muito da sua coluna. Eu acho que você faz emergir uma discussão extremamente interessante, né, e potente, porque é o seguinte, como é que não tratar, né, não tratar essas pessoas que envelhecem, né, desse jeito, né? Como não tratar? Walter, eu descobri na minha pesquisa 3 letrinhas de um lado e 3 letrinhas do outro fundamentais. Vale para nós internamente, vale com os nossos parceiros, com a nossa família, vale com os nossos colegas de trabalho e vale com os nossos velhos. Foi uma das colunas que eu achei mais importantes que eu escrevi. Eu sempre fico pensando o que eu quero dizer, né? Já que eu tenho algum espaço, o que eu acho importante dizer. E eu vejo que a reciprocidade, a falta de reciprocidade é um dos maiores sofrimentos. Dentro de casa, nas relações em geral, nas amizades. Então eu vou falar as 3 letrinhas de cada lado e depois eu quero falar um pouquinho de reciprocidade. Quando eu pergunto para os homens o que eles mais sentem falta nas suas vidas e nas suas relações, eles falam uma única palavra: falta de compreensão. Falta de compreensão. Alguns ainda falam um pouquinho, falta de cuidado, falta de carinho, mas os homens falam falta de compreensão. E eu acho muito forte quando os homens falam, porque os homens falam muito menos nas minhas pesquisas do que as mulheres. As mulheres me escrevem, falam, dão depoimentos enormes. Os homens têm mais dificuldade de falar sobre essas questões subjetivas. E eu acho lindo, porque eles me escrevem, meus leitores da Folha me escrevem muito. Então, eles falam falta de compreensão, o C grande, falta de cuidado e falta de carinho. São 3 Cs. E as mulheres falam mais de falta de reconhecimento,
falta de reciprocidade e falta de respeito. Elas dizem, eu faço, e é como se eu não fizesse mais do que minha obrigação. Ninguém nem elogia, nem agradece, nem nada. E no dia seguinte eu faço. Não tenho o menor reconhecimento. E faço tudo igual, e faço o melhor que eu posso, e ninguém reconhece, como se fosse apenas a minha obrigação. Falta de reciprocidade é porque a sensação de que eu dou muito mais o que as pessoas precisam e ninguém me dá o que eu preciso. Eu cuido de todo mundo e ninguém cuida minimamente de mim, ou nem deixa 5 minutinhos para eu cuidar de mim. E falta de respeito, que é o que a gente vê com relação aos velhos, com relação às mulheres, com relação à falta de respeito generalizada. Né? Eu acho que a gente está vivendo na cultura da ignorância, da arrogância, do desprezo, da perversidade. Isso sempre existiu, mas agora parece que tudo está se intensificando, né? No ponto de explosão. Então, esses 3 R's, esses 3 C's, dá para a gente fazer o dia a dia com todo mundo, inclusive com a gente. O carinho, o cuidado, a compreensão dos nossos próprios limites. Porque no início dessa pandemia, a demanda de todo mundo para fazer live, para fazer isso, fazer aquilo, e eu queria atender todo mundo, e não dá, é impossível. Eu tive que aprender a dizer não, eu tive que aprender a saber qual é o meu limite físico. E compreender, sem culpa, sabe, com carinho mesmo. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar minimamente. A minha prioridade é cuidar dos meus velhinhos. Então, eu não posso fazer 500 mil lives. Eu ficava até com inveja, pessoas aceitando 500 mil lives. Que energia essa pessoa tem para fazer 500 mil lives? Eu não tenho. Porque a minha energia está toda focada nos meus velhinhos. Então, carinho, cuidado e carinho, cuidado e compreensão com os outros, com nossos parceiros, mas com a gente, e respeito, reconhecimento e reciprocidade. Porque às vezes a gente dá, e sente que não recebe o mínimo que precisa. O que eu vejo é muita mulher, principalmente mulher, mas também homem, mendigando o mínimo de cuidado, de compreensão da sua diferença, o mínimo de escuta, o mínimo de... Sabe, a gente às vezes é mendigo do mínimo que a gente precisa para sobreviver física e mentalmente. Então, acho que se a gente exercer esses 3 Cs e esses 3 Rs com a gente e com as poucas pessoas que nos cercam, porque eu não tenho condição, eu sei do meu limite, eu não vou mudar o mundo, mas eu tenho liberdade de mudar o meu mundo. O meu mundo eu tenho liberdade de mudar. E a minha relação com as pessoas do meu mundo, eu também tenho a liberdade. Então, pode parecer exagero, mas aqui em casa não entra nada de violência, nada de reclamação, nada de briga. Desde a pandemia que não é proibido, porque já tem violência demais, já tem ódio demais, já tem perversidade demais, já tem crueldade demais. Eu não quero no meu mundo isso. Então, quem alimenta isso, eu simplesmente tirei do meu mundo. Eu chamo de vampiros emocionais, porque essas pessoas sugam o que a gente tem de melhor. E eu consegui montar uma vidinha, um barquinho que eu chamo, com as pessoas que alimentam a alegria, a energia, a vontade de viver, propósito, significado. Isso para mim é reciprocidade. Não é eu dou dinheiro, você me dá dinheiro. É eu dou o amor que você precisa e você me dá o amor que eu preciso. Isso para mim é reciprocidade.
Acima de tudo, né? Ele é muito, muito amor. Queria até fazer uma consideração que você estava trazendo a fala, né, de durante a pandemia, vocês dois, na verdade, né, durante a pandemia, o aumento do preconceito, né, etário, preconceito contra os mais velhos. E aí também teve um aumento durante a pandemia, que eu queria trazer para uma discussão com vocês, que são, na verdade, porque isso ainda está acontecendo, pais e avós que estão sustentando filhos e netos, né, que estão assumindo esse papel justamente pelo momento, essas pessoas mais jovens estão enfrentando no mercado de trabalho, o aumento muito grande, né, do desemprego, as dificuldades todas que vieram, que na verdade potencializaram, a pandemia potencializou as dificuldades anteriores, né? Então, a gente vê que existe esse aumento, mas de pais e avós que estão, né, sustentando, dando suporte, e muitas vezes suporte emocional, né, às vezes não é só o financeiro, não, suporte emocional para essas pessoas mais jovens, e aí não existe justamente a reciprocidade, né? Então, se a gente olhar um pouquinho mais internamente para nós, o que nós podemos fazer de melhor no dia a dia, para que a gente possa não só em nossos convívios, mas também auxiliar, de repente, pessoas que estão passando por esses momentos e que precisam, né, de um alerta, de uma atenção. Eu posso falar, Walter? Fique à vontade, claro. Eu acho que o que a gente tem de mais precioso agora é o nosso tempo. Eu acho que o nosso bem mais precioso é o nosso tempo. Então, a gente tem que escolher muito bem como usar o nosso tempo. Escutar. As pessoas hoje não têm mais paciência para escutar ninguém. A escuta atenciosa, profunda, carinhosa, já é um presente que você dá para alguém. A escuta verdadeira, não a escuta, deixa ele falar, vai. Ele fala, não, a escuta. A partir dessa escuta, você descobrir junto com essa pessoa, e aí eu acho que não tem idade, Fabi, porque tem egoísta, tem gente que está olhando para o próprio umbigo em todas as fases da vida. Tem egoísta, tem gente que só está achando que a pandemia aconteceu com ela e que com mais ninguém, que é a única vítima, com essa postura. Isso tem em todas as idades, não é só jovem. Lógico que os jovens querem viver a vida e foda-se o resto, né? Muitos jovens estão assim, mas não são só os jovens. Tem muitas pessoas de mais idade que também estão com essa postura muito de olhar o próprio umbigo, de não ter a menor generosidade de trocar com alguém e ficar só reclamando, exigindo, demandando, e tornando um inferno a vida que já está um inferno. Porque já está um inferno. E eu penso assim, tem duas formas de você viver esse momento trágico. Ou você é um vampiro de você mesmo ou de alguém, ou você é alguém que está alimentando de coisas boas, de energia, de saúde, de alegria a vida de alguém e a própria vida. Porque o sofrimento é inevitável para todo mundo. Agora, percebe como tem gente que vampiriza o seu sofrimento e ainda transforma a vida que já está difícil em mais sofrimento. Isso a gente não pode fazer. Eu acho, pelo menos, que o meu papel e o papel das pessoas não deveria ser de tornar pior o que já está inferno, um pesadelo. Então, se você quer ajudar e você quer passar por esse momento da melhor forma, que depois você veja e não sinta vergonha de como você reclamou e não fez porcaria nenhuma e ficou olhando só para o próprio umbigo, você tem que ter projetos. Você tem que ter um propósito, você tem que ter alguma coisa com significado. O meu é ficar escutando os meus nonagenários, meus amigos, cantando, ouvindo histórias,
estudando junto com eles, aprendendo junto com eles, combatendo a velhofobia, mas é o meu propósito. Mas na hora que eu descobri esse propósito, eu comecei a ter um pouco de equilíbrio para sobreviver física e mentalmente. Então, o que eu acho, Fábio, o mais importante é você descobrir algo de significativo que você possa fazer para alimentar a alma de energia, do bem, da alegria, de beleza, de algumas pessoas que você ama e a sua própria alma. E eu acho que são poucas pessoas, sinceramente. Eu tive que fazer muito. O que eu mais falo hoje é não. Porque é impossível você cuidar das pessoas que você ama, ter projetos, ter um propósito, cuidar um pouco, minimamente, de você e atender todo mundo. Então, eu tive que dizer não, tive que tirar um monte de vampiros da minha vida. E as pessoas que eu amo, que nesse momento eu não posso estar junto, eu digo, nesse momento eu não tenho condição de estar junto com você. Quando tudo isso passar, a gente volta a ficar junto. Então, dizer não é só um não agressivo, também é um não voltado para o seu foco, para o seu propósito, para a sua prioridade. Eu acho que é isso que a gente pode fazer agora. E cada um tem o seu. Não precisa todo mundo agora falar, meu propósito é cuidar de velhinho. Mas o meu propósito pode ser outro. Cada um tem que ter o seu verdadeiro propósito, porque tem que ser verdadeiro. Tem que ser significativo para cada um. Olha, Fabi, eu encaro essa questão, né, muito próximo do que a Miriam diz. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte, eu acho que nós precisamos, não só nessa relação, né, mas também eu acho que um momento que nós vivemos, né, um momento político, sanitário, econômico, social, eu acho que a gente precisa de refletir muito sobre as nossas diferenças. Né? Que a gente precisa muito de aprender a lidar com as diferenças que a gente tem em relação aos outros. Né? Porque se nós aceitarmos que nós somos únicos e singulares, né, nós devemos aceitar que o outro também é único e singular. Portanto, ele tem as suas idiosincrasias como nós temos as nossas. E com isso, podemos e devemos, né, buscar uma conexão com essas pessoas e entender os seus pontos de vista, por mais divergentes que sejam. Né? E eu acho, então, que o seguinte, assim, quando a gente fala, por exemplo, em relação a gerações diferentes, né, eu gosto mais de utilizar um termo, né, que é o termo transgeracional, né? Porque eu acho que o termo intergeracional, ele está muito batido, e o termo intergeracional, para mim, ele está muito ligado a conflito, né? E eu, definitivamente, eu não acho que esse conflito, ele se estabelece somente pela diferença de idade, né? Eu acho que esses conflitos, eles se estabelecem também, e às vezes, principalmente, pela diferença de compreensão que se tem do mundo, que pode ser até pela diferença de idade, mas não necessariamente. Ou seja, pela dificuldade de comunicação. Né? E aí que vai ao encontro do que a Miriam disse, quer dizer, que dificuldade de comunicação é isso, porque comunicação não é falar, né? Comunicação é saber ouvir. Essa é a grande questão da comunicação. Então, quando nós nos dispomos a ouvir as pessoas, né, e tentar entender, porque é o seguinte, o fato de você entender um argumento não significa que você aceite esse argumento. Não significa que você esteja obrigado a aceitar esse tipo de argumento. Não, pelo contrário. Né? Tem coisas que a gente chega e diz o seguinte, olha, você pensa de um jeito, eu penso de outro, tudo bem. Onde que dá para a gente conviver?
Né? Onde que existe a reciprocidade? Onde a gente pode mudar de qualidade a nossa relação e sair da tolerância, né, e ir para a reciprocidade? Porque às vezes não dá também, aí é melhor a gente se distanciar. Né? Para mim é muito claro isso. Então eu acho que existe isso hoje, e para que a gente faça isso, para que a gente possa olhar a diferença do outro, a gente tem que começar a olhar para dentro de nós. A gente precisa de olhar como é que nós queremos, né? Vai ao encontro novamente de Miriam, né? Que propósito nós temos para a vida, né? Que propósito nós temos para a nossa vida, né? Sabe? Continuar perdendo tempo com algumas coisas, porque a gente sabe que, né, porque em algumas relações a gente sabe que não vai sair daquilo. Né? É isso mesmo que a gente quer? Talvez seja, e aí você vai e mantém, mas do contrário não. Né? Porque assim, é o autoconhecimento, essa possibilidade, né, de cuidar de si mesmo. Né? Isso não tem nada a ver com egoísmo, entendeu? Isso tem a ver com a possibilidade de criar, da gente querer criar e querer ser uma pessoa melhor frente ao mundo. Né? Eu tenho muita dúvida, eu fico muito incomodado quando eu vejo uma pessoa dizer que não, eu só quero ser feliz. Isso me incomoda muito, porque eu não sei, ou melhor, até eu sei, o que as pessoas são capazes para serem felizes. E elas são capazes de algumas coisas que eu acho que essas pessoas não são boas pessoas. Então, eu prefiro que a gente tenha uma relação com o mundo, em todas as situações, querendo ser uma boa pessoa, querendo ser melhor, querendo entender o argumento do outro, não preciso aceitar o argumento do outro, eu não preciso passar a viver o que o outro deseja, né? Mas eu preciso entender pelo menos o que o outro fala, e para isso eu preciso ouvir. E para isso eu preciso me ouvir. Mais ou menos isso. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. E isso entra está diretamente ligado às relações que a gente vê no mercado de trabalho, né, nas corporações. Quando foi dito aqui sobre a tolerância, né, das pessoas mais velhas, a gente acaba presenciando muito isso no mundo corporativo, de que as pessoas acabam sendo toleradas até o momento que elas são excluídas, né? Muitas das vezes são excluídas. Eu queria trazer, antes da gente ir para a reta final aqui, queria trazer algumas considerações aqui do nosso chat. A Margot trouxe que a Miriam, prazer imenso te ouvir nesse painel. Ela é de Araraquara e é sua fã. Ai, que linda, Margot. Fico feliz. A Renata Pinheiro trouxe que bom poder ouvir esses dois sábios e queridos. Não sabe nada, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada, a gente está aprendendo aqui. Nossa, a gente não sabe nada. A gente aprende todos os dias. Mas tudo bem, né? Você acha que a gente já sabe? É elogio, é elogio. É elogio, né? Que nem eu sou jovem, né? Exatamente. Que estão trazendo tantos aspectos novos e interessantes para refletirmos sobre o envelhecimento, exatamente. E a Margot pergunta aqui, Miriam, boa noite. Como apareceu na sua pesquisa o abandono dos idosos pelos filhos? Qual o nível de sofrimento eles relatam sobre isso? Olha, eu acho que eles relatam dois tipos de sofrimento. Um é o sofrimento da ausência, né? Deles sentirem que são inúteis para a família, para os filhos, que eles são abusados, eles só são procurados. Isso antes da pandemia. Muitos falavam assim, encontro meu neto, meus filhos, eles ficam o tempo todo no celular, nem olham para mim. Eu sou invisível. Mas sempre aparecem para pedir alguma coisa. Existe esse nível de sofrimento, existe o sofrimento, a negligência mesmo.
existem muitos velhos de mais de 90 anos que cuidam dos filhos, que são alcoólatras, que são doentes, que têm câncer, que têm problemas mentais. A gente sempre fala, vamos cuidar dos nossos velhos, e a quantidade de velho que está cuidando de velhos, porque se uma pessoa tem 97 anos, o filho já tem 70. Isso que ninguém está percebendo o que está acontecendo na nossa sociedade. E tem um sofrimento que é aquele sofrimento da falta de escuta. Eu gosto de falar porque é como se os velhos perdessem a própria voz. Então, eu quero usar meu dinheiro para comprar isso. Não, pai. Não pode. Imagina, isso é um absurdo. É o dinheiro do velho. Não pode. Ou uma mulher que está com 70 anos, eu vou sair para dançar. Não, não pode. Quer dizer, é como se em algum momento da vida eles perdessem tudo que eles conquistaram e passassem a ser controlados. E às vezes não é por maldade que os filhos fazem isso. Porque eu mesma, olha, no início dessa pandemia, eu queria colocar os meus velhos, que são os meus amores, numa bolha de proteção. Eu não queria que eles... Eu queria que o vírus não chegasse e ficasse quilômetros de distância deles. Mas eles é que tiveram que decidir como eles iam lidar com essa pandemia, do jeito deles. E para mim foi muito difícil, porque não era o mesmo jeito que eu gostaria, porque eu queria colocá-los numa bolha. Então, eu acho que tem muitos tipos de violência. Existe aquela violência perversa, cruel, que é dessas autoridades, desses empresários, que falam que velho não presta para nada mesmo, que velho é um peso. E existe uma violência mais invisível, que é essa invisibilidade, essa não reconhecimento da voz deles. E eu acho que isso nós podemos mudar dentro do nosso mundo. Não dentro do mundo como um todo, mas dentro do nosso mundo. Então, porque é um sofrimento com a gente mesmo, né? Porque nós também já somos velhos, né? Nossos filhos vão ser velhos. Nossos netos vão ser velhos. Então, se a gente não mudar isso, vai continuar para sempre. Porque os valores vão demorar a mudar. Se a gente não mudar concretamente, na prática, os valores vão demorar mais ainda a mudar. Exato. A gente costuma dizer que quem ainda não é velho, será. Então, o preconceito que existe, né, ligando mais agora com o mundo corporativo, o preconceito que a gente vê muito hoje dentro das organizações, a gente diz, um dia ainda, né, vai te atingir, por isso que a gente trabalha tanto para que haja essa mudança cultural mesmo, né, estrutural, de entendimento de que envelhecer é muito bonito, é lindo. Né? É a maior fase da nossa vida. Exato. Porque se a infância tem 10 anos, a juventude tem 10 anos, a vida adulta tem 20 anos, a velhice começa e pode ir até os 100. Para muita gente, a maior fase da nossa vida. Não dá para ser um pouquinho melhor? Não estou falando totalmente, mas um pouquinho melhor, com menos violência, menos preconceito, menos sofrimento. E o que cada um de nós pode fazer para melhorar essa situação dentro das nossas casas. Pessoal, olha só, a gente está indo para os 5 minutos finais, então já vou trazer para que vocês façam as considerações finais. A Ana Paula do CIE trouxe, cada geração tem algo a contribuir e a troca contínua pode ser benéfica, sem dúvida nenhuma, Ana Paula. Inclusive, falaremos mais sobre esse workshop, daqui a pouco eu passo para vocês. Quantas reflexões sensíveis de autorresponsabilidade. Exatamente. Poder da autorresponsabilidade, né, gente? Então, olha, como nós estamos aqui caminhando para os 5 minutos finais, eu gostaria, então, de pedir que vocês tragam suas considerações finais. E aí eu trago um convite também especial para quem está nos assistindo. Miriam, você quer falar ou eu falo? Fique à vontade.
Eu quero responder a Gisele. Não, a Miriam Patini. Estou trocando mensagem com colegas e todas estamos procurando o tal do botão do foda-se. Alto nível, parabéns, Miriam. Então, eu quero terminar com isso, Walter. O botão do foda-se, para as minhas pesquisadas, algumas tatuaram aqui um botãozinho. É o botão da libertação. Eu não tenho um botão tatuado, mas eu tenho um simbólico. Eu quero dizer que esse botão é muito útil para todos nós, principalmente para as mulheres que estão envelhecendo ou que têm pânico de envelhecer. E ele é muito bom para a gente ligar para nós mesmas. Porque a gente se cobra demais, a gente se exige demais, a gente se culpa demais, a gente quer cuidar de todo mundo, a gente não quer errar nunca, a gente quer fazer tudo mais perfeito, a gente... É demais, é um massacre que nós fazemos com nós mesmas. Eu acho que a gente... quando eu apareço numa foto e estou horrorosa, eu fico me autoflagelando. Quando eu erro alguma coisa, quando eu digo não, quando eu não consigo cuidar nem fazer tudo o que eu queria, quando eu não consigo acertar sempre. Gente, esse botão é tão bom. Foda-se, Miriam. Você nunca vai acertar 100%. Foda-se, Miriam. Você está ficando velha feia mesmo. Foda-se, Miriam. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Nem fazer tudo que os outros querem que você faça. Foda-se, Miriam. Vai ter gente que não gosta de você. Foda-se, Miriam. Foda-se. Sabe? Você não é culpada por ter errado, ter feito tanta coisa errada. Você fez o teu melhor naquela época, mas errou. E vai continuar errando. Miriam, foda-se, se foda-se assim, tipo assim, Miriam. Sabe, não dá para ser o que você gostaria de ser, dá para ser simplesmente o que você é. E o que você é o que você tenta ser, o melhor de você. E o melhor de você não é 100%, não é sem erros, não é sem culpa, não é... Então, gente, vamos ligar esse botãozinho para a gente mesmo, vamos ter um pouquinho mais de carinho, de cuidado, de amor com a gente. A gente é frágil, porque como diz a minha Simone de Beauvoir, apesar de ficar velha e ter 93 anos, a gente nunca deixa de ser a criança que um dia nós fomos. Então, eu tenho 3 anos de idade e 93 anos de idade. Tem que cuidar com carinho. Então, esse botão é um pouquinho lúdico, falando, Miriam, pode errar, pode ser criança, pode, sabe, foda-se. Foda-se e foda-se. Maravilhosa, Walter. Bom, pessoal, para mim, eu trato até com uma certa simplicidade. Eu acho que nós temos um movimento de autorresponsabilidade muito grande, mas esse movimento ele é incapaz de mudar a sociedade. Né? A sociedade muda através de mudanças culturais, que a gente sabe que não é fácil, que a gente sabe que depende de tempo, que a gente sabe que depende de instituições, das quais ora estão de um lado, ora estão do outro, né? Enfim, né? Nós vivemos num mundo, né? Só que a gente não pode ficar muito nessa coisa histérica binomial, né? Um aqui, outro de cá, um é contra, o outro é a favor. Eu acho que a gente precisa muito de utilizar os nossos espaços internos, mas também saber intervir na sociedade, né? A gente ter uma atuação social de modo que a gente possa fazer com que os envelhecimentos sejam melhores, com que a gente mude de concepção, com que as instituições que são responsáveis por algumas coisas assumam essa responsabilidade e possa fazer mais. Eu acho que esse exemplo, esse contato que nós tivemos, essa discussão que nós tivemos, faz parte de tudo isso. Eu acho que essas coisas acontecem desse jeito, né? Eu espero, sinceramente, falando em meu nome, e certamente pelo conhecimento que eu tenho de Miriam, eu falo também pelo dela. Eu espero que vocês tenham saído
com mais dúvidas do que chegaram, porque se isso aconteceu, nós atingimos o nosso objetivo. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Miriam, querida, um prazer imenso estar com você. Estamos juntos, sempre. Estamos juntos. Faz parte, vocês fazem parte do meu sim. Maravilhoso, gente. Olha, mais uma vez, gratidão imensa por estarem aqui, por aceitarem estar com a gente nesse painel, que é tão rico, foi tão enriquecedor para cada um de nós, tenho certeza disso. Para o pessoal que está assistindo aqui, nós teremos agora a sala de networking, é só clicar em voltar, né, aqui na transmissão, que você já vai ver lá o quadradinho, né, para clicar em networking, tá bom? Tem a sala de networking agora. E aí eu queria chamar a atenção de vocês também, que amanhã eu e Walter Alves vamos aplicar um workshop sobre equipes transgeracionais. Então aí a gente vai agora mais profundamente falar de como a gente coloca, né, nas corporações as equipes, quais os benefícios, como implantamos, né, as equipes transgeracionais, tá bom? No workshop às 10h30 da manhã até o meio-dia. E amanhã também tem painel com a Cecília Barbosa, Frão Inandi, Juliana Seidel e Érica Peluso. Um dia cheio de diversidade etária, olha só. Além dos outros painéis sobre o afrofuturismo, também. O primeiro painel, aliás, da parte da tarde. Pessoal, gratidão imensa, agradeço mais uma vez, querido Walter, Miriam, por estar aqui com a gente, Elaine, nossa intérprete, e a cada um de vocês que está aqui participando dessa transformação cultural, né, da inclusão da diversidade. Gratidão, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.